Boa tarde, estamos de volta no Ação em Reação, 22 de novembro, terça-feira, hoje dia do músico. Parabéns para todos os músicos aí da Baixada, do Brasil e do mundo, né? O dia do músico que com certeza alegra a vida das pessoas, né? Todo mundo gosta de uma música, seja um samba, um bolero, um rock and roll, um MPB, né? Então, parabéns pelo dia do músico. Hoje, violenta, a Baixada está violenta, quadrilha presa após invadir banco em Santos, quadrilha bloqueia a rodovia e rouba 2 veículos. Menor participa da tentativa de latrocínio contra a guarda municipal em Bertioga. GC é executado por desconhecidos em Praia Grande. Homem é preso com arma de PM, morto, que foi assassinado na segunda-feira passada. A coisa está pegando. Para discutir esses outros assuntos, o nosso comentarista, presidente do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Tudo bem? Eduardo, é sempre um prazer estar aqui podendo falar com o nosso público telespectador, emitindo nossos conceitos, né, a respeito das coisas que a gente acredita ainda sejam verdadeiras. Mas esse momento de violência me assusta um pouco, viu? A situação do país caminha para um precipício que eu tenho medo que ele não se resgate. A gente tem que ficar esperto. Nós vamos discutir esses outros assuntos agora e vou apresentar também o advogado criminalista e também comentarista aqui da casa, Armando de Matos Júnior. Tudo bem? Tudo bem, Filete, um prazer estar na sua casa mais uma vez, ao seu lado, ao lado do Dr. Paulo, e vamos tentar fazer o nosso programa algo que consigamos passar ao telespectador as nossas ideias e o que está realmente acontecendo no nosso país e na nossa região. Muito obrigado pelo convite. E não tem a superstição do Cuca, né, que é supersticioso, né? Uma vez o Cuca dirigiu o Santos, o ônibus foi fazer uma curva e não conseguia, tinha que dar ré, aí mandou todo mundo descer, falava, o jogador não dá ré. Manda todo mundo descer. Então tem essas, né? Não deixa ninguém passar pelas costas dele e tal. Mas no dia ímpar eu apresento primeiro o da esquerda. E no dia par eu apresento primeiro o da direita, né? Então não existe nenhuma. É só para. Por que eu apresentei? Então, ontem. Só que no dia ímpar, ontem o doutor Cassiano sempre tem uma reunião, eu sempre chego um pouquinho depois. Então ontem o Clemente sempre senta aqui, eu apresentei o Clemente. Você abriu uma exceção no dia ímpar. Não, dia ímpar eu comecei pela esquerda ontem também. Okay. E hoje dia par eu comecei pelo Paulo, mas é apenas uma questão, apenas uma questão de abertura, né? Não, porque às vezes, por que começou com um, com o outro, é por causa disso, né? Vocês notaram que até na apresentação do programa tem simpatia, né, gente? A coisa aqui tem uma regra, então preparem-se, porque obrigado pela deferência. Né? Exatamente. Quadrilha é presa após invadir banco e faz 3 reféns em Santos. Hoje, 3 homens foram presos, Paulo Eduardo e Armando, hoje, dia 22, no litoral de São Paulo, aqui em Santos, após roubar um banco no Boqueirão. Segundo informações da PM, o grupo de criminosos tentou roubar o banco no início da manhã de terça. Perceberam a presença da polícia, fugiram com 3 reféns dentro de um carro. Após a fuga, os criminosos, várias viaturas foram iniciar uma perseguição e depois de algum tempo, reféns foram liberados próximo à Gota de Leite. Na fuga, os suspeitos colidiram com um veículo na região Pestana com a Manuel Nascimento Júnior, no Jabaquara. E para tentar despistar os policiais, um dos criminosos entrou numa lanchonete, pegou um sorvete, furtou um sorvete e foi andando pela via como se nada tivesse acontecido, mas foi preso em seguida. Os veículos utilizados pelos criminosos também já foram apreendidos, uma arma que foi apreendida pelos PMs e a ocorrência está no 2º DP de Santos. Em primeiro lugar, parabéns pela polícia, pela atuação, porque a sociedade gosta de criticar sempre a polícia por esse ou pelo outro motivo. Então, parabéns pela polícia, pela atuação rápida, eficiente e pelo tirocínio dos policiais que tiveram a capacidade de identificar aquele que tentou fugir naquele instante consumindo um sorvete. Você falou agora também sobre um guarda municipal que foi alvejado em Bertioga recentemente, acompanhei o caso. Tanto Praia Grande como Bertioga são cidades em que os guardas possuem o porte de arma. Até o nosso escritório foi quem conseguiu isso através de uma ordem judicial. Praia Grande em 2006, se eu não me engano, e Bertioga conseguimos o ano passado. Depois os prefeitos gostam da ideia, porque isso traz voto, e eles fazem o convênio com a Polícia Federal e compram aquela estrutura toda, paiol de armas, e compram as suas armas do município. As guardas municipais, aproveitando esse gancho desse episódio de Santos, qualquer cidade do mundo, os grandes centros, os países desenvolvidos, a polícia municipal é que atua. Por quê? Porque a polícia militar, ela é eficiente demais, mas ela é paga pelo Estado. Chega uma hora que o Estado não tem mais oxigênio para pagar tanta polícia. Como é que é feito?
vamos manter a Polícia Militar. Isso está na Constituição, artigo 144. Vamos manter a Polícia Militar, vamos investir na Polícia Militar, na Polícia Civil, a União na Polícia Federal, mas cada município investir na Polícia Municipal, que são as guardas municipais. Praia Grande, por exemplo, hoje não vive mais sem o auxílio da Guarda Municipal, são 300 e poucos homens. Guarujá, mesma coisa. São Vicente, Bertioga, que são 100 homens. O efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil não dá conta. Então, o fomento, o futuro, gente, da segurança pública é a Polícia Municipal, são as guardas municipais. Voltando a esse assunto de hoje, do roubo a banco, parabéns à polícia, aos policiais que atuaram. Paulo Eduardo Costa. Eu particularmente acho que as polícias precisam começar a trabalhar de maneira quase que interativa, né? É importante interagir a Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Se não houver essa inteligência para que os trabalhos dos três sejam agregados em torno dos objetivos comuns, a criminalidade não vai diminuir. E ela, de uma forma ou de outra, até pelo noticiário que você acabou de passar agora há pouco, Eduardo, é relativo justamente ao aumento da criminalidade. Você vê a cada momento é mais assalto, é mais violência. Por quê? Porque a situação do país é uma situação crítica. Não estou justificando, dizendo que tem que ser bandido. Mas a partir do que o Estado não proporciona condição de formação, não há emprego, né? Não há condição de formação profissional adequada, em que a população fica meio que abandonada. E aí o ídolo, em vez de ser o policial, passa a ser o traficante, nós começamos a acordar para o mundo. Há erro de valor, né? Há erro de conceito, há erro até de concepção. Nós precisamos começar a pensar com clareza, porque quem está errando é a sociedade organizada. Ela erra em não estabelecer um parâmetro de coerência e erra ao permitir que a situação chegue nesse momento. Eu agora, conversando até com os prefeitos, alguns prefeitos eleitos, eu acho que o Estado tem que estar muito mais presente dentro das favelas, das ocupações habitacionais irregulares, para que haja uma presença da mão do Estado dentro, dizendo, olha, há outra oportunidade, você não tem que entrar para a criminalidade, você não tem que ser traficante, você não tem que fazer assalto, vamos buscar um emprego, vamos buscar uma colocação profissional. Agora, as polícias têm que estar agregadas, sim. A Polícia Municipal, hoje a Guarda Municipal é fundamental para a manutenção da ordem, mas é importante que exista uma inteligência agregando esses três projetos políticos relativos ao policiamento urbano, ao policiamento do dia a dia, dentro de uma natureza comum, objetiva, né? Você que quer dar dicas, sugestões, falar de algum problema na sua cidade, de alguma calçada que está muito ruim, algum buraco na sua cidade, Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, região, né? 981-598868 é o WhatsApp do programa. Também pode para os mais tradicionais mandar uma mensagem e também pode para as pessoas que quiserem ligar no intervalo do programa, né? Durante o programa a gente não consegue atender, mas no intervalo consegue atender uma ou duas ligações. Você falou muito rápido, Eduardo. Repete o número aí porque as pessoas não anotaram. Vai para a tela. 981-598868. É isso aí. E também agora tem uma notícia aqui do G1. Polícia prende advogados por suposta ligação com facção em São Paulo. Em São Paulo, advogados e ativistas de direitos humanos são presos por serem suspeitos de fazer lista de agentes e policiais para serem executados pelo PCC. Não é segredo da Polícia Militar que a Polícia Militar vem sendo sistematicamente atacada por organizações de direitos humanos do Estado de São Paulo. Advogados de direitos humanos sempre apresentam rapidamente uma forma para atacar a Polícia Militar e suas corporações. Agora a coisa começa a ficar mais clara. A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma operação para prender 42 pessoas que seriam ligadas à facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. As informações vêm do Bom Dia Brasil, da Globo. Entre os presos está o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONDEP, Luiz Carlos dos Santos. Ele e outros advogados são suspeitos de movimentar dinheiro do crime organizado em suas contas bancárias e ainda ajudar a criar uma espécie de banco de dados com nomes e endereços de agentes penitenciários e de seus parentes para serem mortos quando a facção julgar necessário. Isso é complicado. Se for verdade isso aí mesmo, né? Ativistas dos direitos humanos ligados ao crime organizado, Armando? Então, eu só vou pedir licença... Está no G1. Sim, para o Filete, para o Dr. Paulo, como você bem disse, muito bem colocado. Se. Nós vamos aguardar as investigações, são 41 profissionais... 42, que atuam na área criminal e advogam pessoas relacionadas ao crime organizado. Se de fato for comprovado, se vier uma sentença condenatória comprovando, certo,
Devem até ser retirados dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ponto. Agora vamos aguardar a investigação, o seu término, para ver se isso é fato. Ou seja, eles são investigados, não são culpados investigados. ainda. Eu não posso nem comentar, até por uma questão lógica, o Estatuto da Ordem me proíbe comentar um caso em que outro advogado patrocina, não posso fazê-lo, mas também vi logo pela manhã, isso vazou e... Está no G1, está no jornal, rádio, televisão, etc. A própria TV Globo comentou isso cedo, logo pela manhã, às 7 horas. Também assisti. Falamos aqui no Jornal da Manhã, né? Sim, exatamente. Então vamos aguardar os acontecimentos, as investigações, porque às vezes eles passam um pente fino, vem aquela tarrafa, vem todo mundo, mas quem realmente participou, etc, etc. Muito triste, se aconteceu, de fato aconteceu, muito triste. Mas vamos aguardar as investigações e o Poder Judiciário se manifestar. Antes de passar a palavra para o Paulo, se o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos, não tiver nada a ver com isso, o nome dele já foi, né? Já jogou penas no ventilador, né? Esse é o grande problema. Mas, enfim... Né, esse é o problema hoje da internet, da mídia, esse negócio de você inserir o nome de uma pessoa na internet, até é um projeto sobre o direito ao esquecimento, né? Você conseguir retirar da internet, que é algo que não sai nunca mais. Se você não promover uma ação judicial e o juiz determinar que o Google ou quem for retire aquilo, o sujeito vai morrer. É pior do que antecedente criminal, que isso a pessoa precisa ir ao fórum pesquisar. Lá não. Lá no Google você pesquisa e você vai encontrar o nome dessa pessoa. Então, e às vezes a pessoa não cometeu esse fato. O maior exemplo é a escola de base, em São Paulo, em que as pessoas foram execradas, a empresa terminou, as pessoas foram à ruína e depois, no final do processo, comprovou-se que eles não tinham absolutamente nada a ver com isso. Então, muito cuidado com as notícias, muito cuidado com esse afã da imprensa de colocar na mídia rapidamente. Luiz Carlos dos Santos, vice-presidente do Conselho, está preso hoje, suspeito de fornecer endereço. Ele é suspeito. Só que já foi para a internet. O nome dele já está no mundo. Já está no mundo. Você pesquisar em Nova York, aparece o nome dele. Aí saiu em 400 jornais do país, do mundo. Aí tem 400 matérias no Google negativas dele. Sim. Vamos supor que ele esteja inocentado. Aquelas 400 matérias não vão sair do Google. Não. Vão continuar. Aí vão sair 400 matérias dizendo que ele foi inocentado. Mas para limpar isso é muito difícil, né, Paulo? E o nome dele vai ficar maculado para sempre por conta de uma pretensa suspeita. Eu estou um pouco preocupado porque parece que o país se judicializou. O doutor Armando deve saber disso e deve ter uma posição mais ou menos como a minha. Parece que agora qualquer coisa, você tem suspeita, já leva em cana, quer dizer, faz uma situação meio escandalosa, meio midiática, até exageradamente midiática, que eu não acho muito positiva. O excesso de mídia banaliza a situação. Eu acho que, cá entre nós, eu tenho formação jurídica, formei-me na Católica de Direito em 1985, então eu não acho que 42 profissionais voltados ao direito seriam efetivamente bandidos. Me desculpe, acho um exagero nisso, mas não estou aqui para julgar, né? Não cabe a mim. Quem cabe é a polícia e o Ministério Público apurar. Mas a gente tem que ter cautela, porque às vezes enxovalha-se o nome de alguém, joga-se na latrina o nome de alguém, de uma pessoa que não tem nenhuma participação, pela mera suspeita, ou a evidência, ou uma coisa muito distante. Então, muito cuidado. Eu estou vendo que o país parece estar voltado agora para caça às bruxas, e a impressão que dá que todo mundo que faz qualquer coisa levemente equivocada já vai preso. Vamos com calma. Não estou defendendo, mas acho que tem que ter uma apuração mais acurada. Falando disso, a Fátima Bernardes é acusada de defender traficantes e policiais mandam recado. Publicado no dia 20 de novembro agora de 2016, Fátima Bernardes fez em seu programa da Globo questionamentos polêmicos no programa da Globo, né, Encontro. Uma brincadeira que mexe com... Aí, Fátima Bernardes, deixa na foto aí. Uma brincadeira que mexe com o caráter dos convidados. Ela mostrou na cena de um filme que exibia um policial e um traficante feridos. O ferimento do traficante, era considerado pelos médicos pior do que o do profissional da lei. Ou seja, o traficante estava mais preocupante que o policial. O ferimento... tal. O bandido estava... Ele, inclusive, foi o responsável por ferir o policial. Após mostrar a sequência do bandido ferir o policial, ela questionou algum dos famosos quem salvaria primeiro, o policial ou o bandido. A grande maioria, pela surpresa dos telespectadores, escolheu o traficante, né? Então, era uma cena que tinha um traficante que baleou o policial. O policial também baleou o traficante. O traficante estava em pior condição que o policial, mas o policial também estava ferido. Aí perguntaram para 8 pessoas, 8 famosos, né, que eu não vou citar o nome,
quem eles salvariam primeiro. E todos eles, 7 falaram que salvaria o traficante e 1 falou que salvaria o policial. Eduardo, isso vem de encontro que eu acabei de dizer. Nós estamos mudando os valores morais. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar morrer o traficante, até porque é uma vida humana, né? E o ser humano tem que ser preservado. Agora, e também não acho que teria que ter o primeiro ou o segundo. Os dois têm que ser socorridos igualmente, né? Coloca os dois na mesma viatura, na mesma ambulância e levem para socorrer, ainda que em situações análogas e distintas. Mas a situação foi muito infeliz, né? Porque a Fátima não deveria ter perguntado como perguntou. E eu, se São tivesse... vidas, né, Paulo? São vidas. Agora, eu como cidadão, se tivesse me perguntasse, olha, você vai correr primeiro em quem? Eu vou ao agente da lei, é natural que sim, né? Até porque ele defende a mim. Então eu vou correr, olha, você está bem, está estabilizado, vamos pensar agora. Agora houve um equívoco aí, uma situação meio chata, né? Mas na verdade, um cara de bem, ele vai correr primeiro pro policial, né? Sempre. Porque o policial que está defendendo a nossa vida, né? Claro que sim. Mas não é por causa disso, você vai deixar o traficante lá no chão? Agonizante e morrer de prova? Claro que não. Acho que não dá para pôr na mesma ambulância, que é capaz de um matar o outro na ambulância. Mas vidas são vidas. Vamos respeitar a vida humana. Mas é uma pergunta infeliz, né? Muito. Você pergunta para o veterinário, se tem um gato furou o olho de um cachorro, aí o cachorro machucou o gato, você vai socorrer quem primeiro? Né? É infeliz a pergunta, né? Exato. Porque, assim, é uma pergunta infeliz. Lógico, mas é uma pergunta infeliz, né? É que agora, naturalmente, diante da pergunta infeliz, as pessoas começam a se voltar contra ela, naturalmente. Eu vejo pelas redes sociais o malho que ela está tomando, coitada, em função dessa pergunta infeliz. Talvez se os 8 falassem, eu defenderia o policial, alguém falou, poxa, mas o policial estava bem, o traficante quer morrer, é uma vida, poderia gerar uma outra polêmica também, né? Sim, eu acho que sim. Mas a gente tem que pensar, nesse momento, que isso é excludente. É a vida humana que está em perigo, né? E quando a vida humana está em perigo, não tem lado de lá, lado de cá. Vamos socorrer quem precisa e, de preferência, os dois conjuntamente. Quem é primeiro é uma situação meio grotesca. Não? Olhando por um outro lado, outro prisma, a mediocridade do programa. Um canal de televisão importante, uma moça que até outro dia apresentava o Jornal Nacional, por questões pessoais deixou de fazê-lo, mas o nível cultural de um programa. Isso são pessoas famosas, né? Pessoa famosa, isso é muito relativo, né? Muito relativo. Não, mas a Fátima Bernardes é uma pessoa famosa. As pessoas que ela interpelou, ela é famosa, lógico que é famosa. Aí é a matéria do G1 que o G1 jogou famosas, né? Nada de famoso, né? Mas tudo bem. Artistas, né? Artistas. Agora, que pergunta esdrúxula, né? E o grau de cultura de um programa. Você faz um programa desse, você manipula pessoas ali e tal, para fazer um programa desse nível. Muita coisa importante para nós debatermos, nós falarmos, e ela faz um programa com essa qualidade. Agora, a pergunta, então, pior tudo, mal formulada, mal feita, e os 7 foram para o lado errado, deveriam ter pendido para o lado do policial. Mas foi o que o colega disse. É complicado, né? Eu acho que um programa que é bem feito na Globo, não que o programa é o do Luciano Huck, né? Porque é um cara humilde, ele vai nas comunidades carentes, ajuda as pessoas, mostra as mazelas sociais, mas ajuda e tal. E é uma pessoa humilde. Agora, fazer programa comparando o policial com o traficante é bem complicado, né? Eu acho bastante constrangedor até. Mais uma vez, por falta de modelo. A gente percebe que na sociedade hoje faltam modelos sociais. Você, quando era mais jovem, a gente se lembra disso, quando a gente era criança, tínhamos a imagem das pessoas corretas, impolutas, né? Por exemplo, você olhava para o juiz, aquela pessoa respeitável, né? Olha o juiz de direito. O professor. Exato, o professor era respeitadíssimo. Hoje você entra numa classe de estudantes, jovens, adolescentes, pelo amor de Deus, volta a bater na professora. É uma coisa, perdeu-se completamente esse meandro social. E o país está sendo conduzido por uma situação que me preocupa. Porque a partir do momento que você não tem esse valor de referência, você parte para o lado errado, é natural. Não há referência, você vai para onde você quiser. São os pilares da sociedade. Exato. É a sua família, é a igreja, é o seu trabalho. Igreja que eu falo no todo, né? Qualquer igreja. E você vê que algumas professoras, não são todas, algumas professoras que lidam com essa molecada, estão na época de se aposentar, naquele vai não vai, elas estão, algumas, com graves problemas psicológicos. Sim, né? Porque eu não estou falando aqui, mas eu lido com várias que estão com problemas e falam, pô, eu estou estressado, eu estou com isso, eu estou afastada. Porque você vê, você entra numa turma hoje para dar aula, de uma faculdade já é complicado, né? Imagine se você, lógico, se você der um show na aula, levar material seu, como o professor Nível Veloso sempre fala, se você for lá para dar um show, né, para levar o seu coração e o aluno e tal, mas se você
o aluno estiver muito interessado, uma matéria que não é muito atrativa, ou um adolescente, o professor sofre bastante, hein? Sim, e não são todos os dias que o professor tem condição de dar uma aula show, como você falou. O professor, às vezes, vem de uma outra jornada, do seu compromisso profissional, ele exerce uma outra atividade, chega na sala de aula cansado. E, realmente, esse nosso sistema de aula, de você decorar as coisas, está atrasado, superado isso. Agora, eu fico imaginando hoje um professor lecionando para os alunos aí de 12, 13, 14, 15, 16 anos, e a molecada lá no WhatsApp, né, trocando informações, fotografias, e o professor tentando lecionar. Então, esse nosso sistema precisa ser revisto. Já falamos aqui em outros momentos sobre a educação, o futuro da educação. O nosso sistema não dá mais, gente, não dá mais. Decorar, o professor ficar passando matéria, decorar no quadro negro, não funciona mais isso. Não, então, e a aprovação automática também, aprovação acho que automática, facilitou porque tu não muito, sabe a tabuada, né? não sabe o português, não sabe falar, não sabe escrever o próprio nome às vezes, mas ele migra de ano, do primeiro, segundo, terceiro até o 9º ano, para depois ingressar até na faculdade, sem saber ler e escrever. É isso que nós queremos, que nós pretendemos? Então, aliás, doutor Armando e Eduardo, eu recentemente recebi pela internet uma imagem de um professor que escrevia na lousa, no quadro negro, e vinha um aluno atrás, em atitude desafiadora, apagando o que ele escrevia. Só de ver aquela cena, eu já me senti revoltado. Foi numa faculdade. Eu tinha uma devoção pelos meus professores, você não tem noção. Sim. Eu sempre vi um professor como um grande mestre que me ensinou a viver. Né? Eu entendia que a escola era o segundo ponto. Na minha casa eu aprendi os valores éticos e morais, e na escola eu aprendi o teu conhecimento técnico. Eu nunca cogitei a possibilidade de ser desrespeitoso com o professor. Não só na escola, mas na faculdade também. Né? Exato, é uma situação assustadora. O aluno escrevia, o professor escrevia, e o aluno vinha atrás com um apagador, apagando o que ele escrevia, mas uma atitude de franco desrespeito. Isso é uma coisa insultuosa. Esse não teve valor ético-moral em casa, né? Não, porque nunca. E é capaz, ainda do professor puni-lo, ir lá alguém da família dizendo que é sectarista, porque tem aquela coisa, né? Você é da esquerda marrom, e aí começa aquela confusão toda. Que situação. E você encontra uma professora, né? Uma professora de primário, eu encontro, às vezes ela aqui levar um cachorro, eu faço uma festa, né? Como a dona Marlene, que é do Jean Piaget, que foi minha diretora querida lá no Leão 13, do seu Vieira, né? Todas aquelas professoras, a Rose, a Suzy, as professoras de geografia, a Roseli, certo? A dona Mali de matemática, eu encontro na rua elas e tal. Pô, a gente faz uma festa, é um respeito, né? E você sabe que é até uma coisa curiosa, eu vou redundar no que eu vou falar, mas no Japão a única autoridade, a única personalidade que o imperador não se curva, ou não se curvam ao imperador, é o professor. O imperador dá o devido respeito aos professores, porque os mestres são os que ensinam a que tenhamos uma sociedade melhor. E hoje nós não estamos conseguindo ter uma sociedade melhor, não. O nosso país está vivendo um momento muito crítico, e se você prestar atenção, e nessa radiografia que estamos vivendo hoje, se a gente não tomar uma providência objetiva e contundente, a tendência é que seja muito pior daqui para frente. Então nós precisamos começar a mudar esse sistema, mudar a forma de ensinar, e vamos ter que mudar também o respeito que se tem pelos mestres e mestrandos. Investir em educação e cultura, né? Se não investir em educação e cultura, nós não vamos sair dessa mesmice que nós estamos, com muita violência, com muita pobreza, né? Falta de oportunidade, né? E cada vez a automação, ela acaba com o emprego. Isso é uma coisa natural, é uma ordem mundial, isso vai acontecer na indústria automobilística. Hoje pela manhã eu li o jornal, o Banco do Brasil vai fechar muitas agências no país, algumas em Santos e região. Por que ele está sem dinheiro? Não está sem dinheiro. 6 em Santos e região. Ele quer enxugar. Ele quer diminuir o seu custo operacional. E outra, hoje a pessoa paga a conta em casa, pelo celular, no caixa eletrônico. A pessoa vai ao banco hoje para pedir um financiamento, pegar um documento, entregar um documento, mas isso é uma quantidade menor de funcionários. Pode ser feito. O Banco do Brasil, hein? Banco número 1, 001, primeiro banco do Brasil. O que nos assusta muito, porque o Banco do Brasil, na verdade, é o Banco do Estado, né? Ele responde ao Estado brasileiro. Sim. O dono do Banco do Brasil é o governo federal. Perfeito. Então eu acho que, à medida que o governo federal tinha que enxugar em outros locais, eu sugeriria enxugar lá no Congresso, lá no Senado, né? Lá nas assembleias, onde há um excesso. Porque o funcionário que está prestando serviço à população, você fecha uma agência, fecha um posto fiscal. Você obriga a pessoa a buscar. E aí, se falássemos que os serviços são prestados de maneira impecável, que não há filas, que o atendimento é superavitário nesse aspecto, mas não é. Né? Tem 20 mil funcionários na Câmara Federal, né, Paulo? E quantos funcionários do Banco do Brasil perderão os seus empregos e viverão de quê? Segundo informações que eu li pela manhã, isso está na mídia, eles vão fazer um plano de
plano de demissão voluntária. Não vão mandar ninguém embora. As pessoas que já têm tempo para a aposentadoria, eles vão pressionar, aspas, né, para que essas pessoas o façam. Mas nós teremos menos 4 agências em Santos. Não sei se é Santos ou região. E, doutor Armando, eu fico pensando o seguinte, digamos que você tenha lá um gerente geral de uma agência e por alguma razão a agência fecha. Ele não vai ser gerente geral de uma outra agência. Ou seja, ele já perdeu a sua qualificação. Ou ele vai embora, vai perder. Ou ele aposenta, ou ele é rebaixado dentro do próprio... Exatamente, quer dizer, ele pode voltar a ser um escriturário, por exemplo. Você acostuma ter um status quo em função do seu salário, da sua responsabilidade, e de repente você passa a ser, sei lá, um salário menor. Eu acho que isso vai causar uma certa convulsão. Diminuir a verba para a região, diminuir de emprego. Agora, se você falasse que um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, um banco que tem uma renda anual absolutamente estrondosa, né? Os bancos hoje comandam esse país em termos de dinheiro. A renda de cada banco é uma coisa... Pega o balanço do Banco do Brasil ano passado. Faraônica. É injustificada essa medida neste momento. Eu acho, sim, que talvez pudesse distribuir melhor, ampliar ou reduzir o tamanho da agência, mas mantendo o serviço. A população vai sentir muito isso, com certeza. Também concordo. Parece que são 4 ou 6 agências na região. Aí passa tudo para outro banco, a fila aumenta, né? O funcionário fica sobrecarregado, menos funcionários, né? O que eles apregoam é que o fluxo de pessoas no banco diminuiu e vai diminuir mais. É até sentido. Mas muitas pessoas não estão na era digital ainda. Algumas pessoas não podem ouvir falar em internet, principalmente as pessoas mais velhas. Então precisam ir ao banco, ter a sua autenticação mecânica no caixa. Ele gosta disso. Ele faz isso há 50, 60 anos. Você não consegue introduzir isso na mente de uma pessoa de muita idade, de um dia para o outro. O seu banco fechou, agora o senhor pega o seu tablet, o seu laptop, o seu celular, e o senhor vai fazer na hora do café da manhã. O senhor pega o seu... Tem advogados mais antigos. Existem advogados que não... recorrem a advogados mais novos, Sim. sem tanta experiência, mas que mexem com a área digital. Quantos professores Sim. de direito que são excelentes no papel e recorrem a um estagiário, a um primeiro, segundo anista, para passar por via online? Claro, porque ele não conhece o sistema do TJ. Ele não trabalhou com isso. Ele é do tempo da máquina de escrever. Da máquina de escrever para a máquina de escrever elétrica, para depois o computador, já foi um parto. Mas estão indo aí no computador. Agora, para a era digital da informatização da advocacia, aquelas pessoas que têm dificuldade ou precisam contratar alguém, um assistente lá em TI que conheça aquilo, ou vai deixar de advogar. Porque não tem como mais. Hoje é tudo informatizado. Mas, doutor Armando, eu me preocupo não só com o profissional, eu me preocupo com a ponta da corda. Você sabe que essa semana eu recebi um senhor para falar comigo, sabendo da minha formação jurídica, e me entregou um papelzinho que era uma citação. Curiosamente, no papel da citação vinha lá a senha, etc, etc. E ele falou, o que é isso? Ou seja, ele assinou um documento diante de um oficial de justiça sem sequer saber do que se tratava. Pior, todavia, só havia o título da ação, mas não havia a natureza dela, quer dizer, não havia a petição inicial. Aquela pessoa que tinha lá, calculo eu, uns 80, 75 anos, estava completamente atordoada. Eu digo, temos que se acautelar, porque este é um caso isolado, mas que não é isolado no coletivo. Tem muita gente que não tem familiaridade com a internet, que nunca sentou diante de um computador, que não tem seu tablet, que não tem o seu telefone celular que você possa. Então, eu acho que a gente está passando muito rápido pelas muita velocidade. Eu acho que está exagerado. Doutor Armando, eu estava correto, são 6 agências mesmo, né? O Banco do Brasil anunciou nesse domingo que um conjunto de medidas para ampliar o investimento do atendimento digital e aumentar a eficiência operacional. A maioria das agências fechadas estão localizadas em São Paulo. Na Baixada Santista, 6 agências, 2 delas em Santos, uma na Nova Noroeste, uma na Oswaldo Cruz, no Guarujá, na Avenida Vicente Carvalho, em Peruíbe, na Avenida Chieta, em Mongaguá, na Avenida São Paulo, e Itaém, na Avenida Rui Barbosa. São Vicente não fechou nenhuma. São agências que vão virar, já as agências da região vão virar posto de atendimento. 2 em Santos, na Vila Matias e na Epitas Pessoa, e uma em São Vicente, na Presidente Wilson. Conforme a instituição, a revisão levará a redução de 9.300 funcionários do quadro. Para adequação, o banco lançará o plano extraordinário de aposentadoria incentivada. É uma demissão voluntária, é exatamente isso, só muda o nome. Mas o que o nosso nobre colega aqui disse é verdade. O gerente geral, administrativo daquela unidade, daquela agência, ou ele vai migrar para outra para se aposentar lá, para trabalhar, se efetivamente couber, né? Essa vaga. Senão, como é que vai fazer? Ele vai voltar a ser caixa? Ele vai voltar a ser um subgerente? Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? E outra coisa, 9.300 funcionários, todos podem aposentar incentivado?
Todos têm tempo? Às Sim. vezes não. Às vezes vai aposentar com 70%, vai ter ganhos Sim. prejudicados. O jeito né? não quer, ele falou, não, eu quero dar meu tempo na íntegra para que eu saia com 100%. Eu fiz um cálculo do quanto eu vou precisar aqui para a minha vida, meus filhos formaram, já estão estudando, já se casaram, etc. Mas ele precisa daquele valor e o banco está cortando isso. Até porque quando você se aposenta, não é, doutor Armando, eles cortam todos os subsídios, né? Sim. Então, auxílio alimentação, auxílio transporte, Sim. quer dizer, quem normalmente tem um padrão já no próprio banco, como gerente geral, por exemplo, e ganha lá um salário de 10 mil reais, vamos chutar hipoteticamente, na aposentadoria isso cai para 6, 5. Sim, você passa a não comer mais, a não vestir mais, exato, etc. Agora, o pior, todavia, é estar desempregado, num país em que o desemprego parece que virou uma massa de manobra gigantesca. Mas o que é isso? Voltando ao nosso princípio aqui, é automação. Por que o banco está fazendo isso? Porque ele sabe, o pessoal do banco sabe que a pessoa hoje vai ao caixa eletrônico, ele paga a sua conta no caixa eletrônico. Então isso aí é para diminuir custo. Vão mandar a gente embora, faz demissão voluntária, eu não quero é continuar pagando. 9 mil e poucas pessoas no país é muito dinheiro. Então é o futuro. Algumas profissões terão problemas, como os taxistas estão sofrendo hoje, por causa do Uber. É fato, é fato. Na própria escola, um professor hoje desses cursos à distância, existe um professor só no país dando aula para 50 classes, 60 classes, 1000 alunos. É uma tendência, também vai diminuir. Tudo por conta da informatização. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida.
Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje na terça-feira, 22 de novembro, dia do músico, hoje com dois advogados, Armando de Matos Júnior e Paulo Eduardo Costa. Vamos falar dos nossos apoiadores? O Paulo vai falar do Ozan. O Cirino e o Paulo falam do Ozan, certo? E quem gosta de comer muito, Rubens, o pessoal gosta de comer muito, fala do Boqueirão Express Grill. Né? Então hoje o Paulo vai falar da Ozan. Atenção, amigos aí de casa, os nossos apoiadores aqui. Um abraço para o pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 3228-8000. Anota aí em casa para você não esquecer. 3228-8000 ou acesse o site www.ozan.com.br e obtenha mais informações. Ozan. Um abraço pessoal da Ozan, um abraço para a Cátia, para o pessoal da Ozan, que eu tenho tanto carinho, que atende tanta população e com tanto zelo, com tanta vontade, com tanto prazer. Obrigado, gente, por atenderem bem. 3228-8000, é isso? E o Boqueirão Express Grill também? Não, deixa que eu faça um então, Boqueirão, vamos lá. Senão o Augusto me demite. Ozan, 3228-8000, ligue lá, acesse www.ozan.com.br. Faça como o Paulo Eduardo Costa, tem Ozan para garantir seu futuro, tem uma relação de médicos e também quando você mais precisar, a Ozan vai estar do seu lado. Um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill, olha lá, Rua Lampo Viana 89. Faça como o Armando de Matos Júnior, leva a família para comer lá no Boqueirão, Rua Lampo Viana 89. Ali ao lado da Unisanto, em frente ao Super Centro Boqueirão. Pratos maravilhosos, azeite importado. Tá vendo? Azeite português. O Armando que foi fazer um curso em Portugal outro dia. Azeite português, pratos maravilhosos. Sempre das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, né? Rua Luviana 89, ali no Boqueirão, pertinho, fácil, né? Leve sua família lá no sábado, domingo, você que não almoçou ainda. Pratos maravilhosos, né? Comidas light, doces, né? Para aqueles que já estão com peso certinho, doces, enfim, vários alimentos maravilhosos. Mandar um abraço para o Nelson, que é São Paulino, está um pouco chateado com o São Paulo, e com o Paulo, que também está chateado, que é corintiano, mas estão preparando o time para 2017, né? Bom, mandar um abraço para a revista Nossa História, lá de São Vicente, né? Sim. Nossa História, revista de São Vicente, que estão vendo o programa também, para a Cleide, para a Clélia Vanucci, que também estão vendo o programa, a Fernanda Vanucci aí, um abraço para todos vocês, né? Vamos passar umas fotos aí, cuidado você aí que compra carregador de Xing Ling aí, pode ter problema, hein? Alguns carregadores aí estão vindo com sensores que passam as informações, você está carregando, está passando informações para meliantes do seu celular, seu WhatsApp, né? Então alguns carregadores, né, que passam informações suas, podem passar informações bancárias, se você usa o telefone. Tem até um chip lá dentro, né? Tem um chip lá dentro, olha lá. Entendeu? É um chip que aparece dentro do carregador e aí você acha que está carregando e na verdade está passando suas senhas. Muita gente faz transações por via celular, você compra um carregador Ling Ling e pensa que está apenas carregando e ele está enviando os seus dados. Cuidado, né? O serviço de informação aqui da TV Com, né, mostrando para você tomar cuidado com esse problema aí, que é um problema seríssimo. Que né? criatividade dos estelionatários, não? A que ponto chega a criatividade do bandido, gente? Olha, a gente tem que ficar muito esperto mesmo com relação ao que está acontecendo nesse país. Agora, um fato tão isolado, eu jamais imaginaria que você comprando um carregador estaria transmitindo informações, evidentemente, para uma central, onde essas informações podem ser usadas a seu desfavor. Que situação? Vamos ficar esperto. O Alcindo, um abraço a todos, o programa está excelente. Querem acabar com as escolas públicas, com baixos salários aos professores e falsas estruturas, para os alunos migrarem para as escolas particulares. Essa é uma verdade. O Banco do Brasil não vai haver pressão, mas quem não aderir começa a ser transferido de cidade para outra cidade, até que o bancário não aguentar e pedir as contas. Aí eles não mandam ninguém embora, mas falam que o funcionário pediu para sair.
Por que o governo não faz um PDV para o funcionário público e para os políticos? Essa é a opinião do Alcino. É interessante a opinião dele, né? Até porque eu me pergunto constantemente, né? Por que nós temos 513 deputados? Nós precisamos de tantos deputados, gente. Ah, mas existem estados gigantescos como São Paulo, existem estados minúsculos. De toda forma, nós não precisamos de 513 deputados. Não precisa, nós não carecemos disso. Vou mais longe, hein? Vou ser até aqui interpretado de uma forma equivocada. Tenho vários amigos vereadores e tal, mas nós não precisamos de 21 vereadores em Santos também. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Então, isso gera um custo muito grande, muito alto. Nós pagamos isso. Cada vereador tem 3 assessores, verba de representação, etc. E o custo operacional para que ele trabalhe. Há um tempo atrás, um promotor público conseguiu reduzir através de uma ação, mas não sei por que cargas d'água depois voltou o número de 21 vereadores. Esse é meu entendimento. E para o Congresso, especificamente para a Câmara dos Deputados, são 513 e 3 senadores por estado, sendo que existem estados minúsculos, com menos de 1 milhão de habitantes. Nós sabemos disso aqui no nosso país. Precisamos repensar isso, gente. Essa turma toda, parece que o presidente Michel Temer agora demitiu muitas pessoas, ele fez isso, fez uma limpeza, mas é uma coisa assim um pouco utópica pensar que em pouco tempo nós vamos resolver esse problema. Há que se fazer uma reforma política, né, doutor Armando? Sim. Eu acho que passou da hora do país ter a sua reforma política, ou seja, estabelecer uma redução de cargos em comissão, estabelecer parâmetros também legais que possibilitem os orçamentos trabalharem em cima disso. A gente tem visto uma série de situações que realmente são aberrantes e não atendem ao anseio da população. Parece que a gente está falando uma língua e os nossos líderes estão falando outra língua completamente diferente. Essa divergência de linguagem não está deixando o país muito bem. Aí o sujeito que trabalha no Banco do Brasil, que está lá há 30 anos, que fez carreira, fala, poxa vida, concurso, não é pela porta dos fundos. Não foi indicação política, não. Foi o político que escreveu uma cartinha e ele foi inserido lá, não. Ele fez concurso público, disputou lá com 100 mil lá para conseguir ingressar, conseguiu estar há 30 anos trabalhando, conseguiu um cargo bacana, gerente, ou que o valha, similar, e agora fala, olha, está na hora do senhor ir embora, né? Vamos pendurar a chuteira. Não, mas eu já me estabilizei, meus filhos estão estudando, terminando a faculdade, eu tenho um parente com problema de saúde, eu preciso desse dinheiro. Não, o senhor vai ter que ir embora. Ah, o senhor não quer ir? Então o senhor vai trabalhar no Acre. Acre é um lugar maravilhoso para o senhor trabalhar, né? Então, não está certo isso. Esse é o nosso país. Em contrapartida... Isso é um cara que é concursado, hein? Concursado. Não entrou pela porta do fundo, não é? Entrou pela porta dos fundos, né? Como eu disse, não foi uma cartinha. Em compensação, a Câmara dos Deputados, cada deputado, vários assessores e todos os seus custos operacionais, inclusive selos, né? Não paga selo, não paga selo. Em contrapartida, você vê outros países. Eu vi uma matéria outro dia, um negócio interessantíssimo, um juiz... um país europeu, mas eu confesso que não me recordo exatamente qual. Ele seria similar a um ministro do STJ, né? Ele vai trabalhar de bicicleta, ele sai de casa de bicicleta até a estação do metrô. É Estocolmo, na Suécia. Estocolmo, na Suécia? Isso, é. Ele pega o metrô ou o trem e vai para o seu gabinete e lá tem uma secretária que o atende o dia todo, os seus afazeres, para a lavratura dos seus acordos, para as suas reuniões, tem a salinha dele. Ele volta para casa, um apartamento de 170 e poucos metros quadrados, não é um apartamento gigantesco, é dele, propriedade dele, e ele foi muito claro, o que eu ganho, eu consigo pagar as minhas despesas, todas elas, e eu ganho muito bem, falou isso. E nós observamos aí alguns deputados reclamando, falando, tentando na calada da noite inserir aumentos nos seus vencimentos. Então, gente, é uma questão cultural, como disse o colega Paulo. Nós não vamos mudar isso hoje, amanhã, próxima legislatura, próximo presidente ou presidente, eu não sei. Eu sei que é uma questão cultural. Países civilizados em pessoas civilizadas. Nós precisamos civilizar e dar estudo ao brasileiro, porque senão nós estamos construindo um país equivocado. Isso é muito triste. Precisamos parar de ser coniventes com situações como essa, né? A passividade da população tem que acabar. Você sabe que eu tive recentemente em Buenos Aires e curiosamente, a cidade tinha paro a cidade inteira, porque a tarifa de ônibus aumentou 10 centavos de peso. Olha que coisa, 10 centavos, para nós corresponderia a alguma coisa como 5 centavos. A cidade inteira parou por não entender aquele aumento necessário. Aqui no Brasil acontecem os maiores descalabros da face da terra e ninguém faz nada.
há uma passividade natural dentro da conduta da população que parece que todo mundo está anestesiado. Né? Ah, roubou, olha, matou, parece que vira notícia, né? Você parece que não se incorpora daquilo. Não estou dizendo para ninguém sair em armas na rua, não estou levantando mais uma revolução, mas tem que haver uma consciência das pessoas. As pessoas têm que começar a protestar, a questionar, a perguntar, a cobrar, né? Não dá para deixar como está, não. A coisa não está boa. O que o doutor disse é muito importante, muito interessante. Hoje é uma notícia, olha, prenderam o ex-governador, 2 ex-governadores do Rio de Janeiro presos, que absurdo. O dia seguinte, acontece o campeonato aí, o Brasileirão, o time sobe, desce, o pessoal esquece. E fala, bom, e aí, o que nós vamos fazer? Tem 2 governadores presos, não vão puxar o fio da meada lá para ver onde é que está o dinheiro, o que eles vão fazer, e o povo cobre isso. Não adianta só ficar lá na internet brincando, fazendo postzinho e tirando sarro daquela situação, que é o problema nosso, de todos nós. O que efetivamente o governo vai fazer? E outra, você lembra em quem você votou para deputado? Nos últimos tantos anos atrás, quem você votou a prefeito, quem você votou para vereador? Você lembra? Precisa lembrar para você cobrar dessas pessoas. Precisa lembrar, precisa falar, olha, eu votei no fulano, vai lá no gabinete dele, se for vereador. Ou se encontrar o deputado, cobra, fala, meu amigo, olha, é aquele projeto que você falou, precisamos cobrar, gente, mais eficiência. Senão nós vamos andar para trás, é o que nós estamos fazendo. E temos que cobrar também moralidade, doutor Armando. Eu vejo bem, essa situação da modificação da Previdência Social está aterrorizando muita gente. Porque você começa a sua vida pensando, olha, eu vou trabalhar os 35 anos, com os meus 60, mulher 65 homens, estaria aposentado, né? Então você pensa a sua vida toda em função, e trabalha, e incorpora o pagamento do INSS em função disso. De uma hora para outra, o governo, que nunca te faz nada de bem, diz assim, não, desculpe, vou mudar a regra agora, tá, ô bobão? Você trabalhou tanto, o problema é seu, olha, não tem mais, eu vou mudar agora para 75 anos, você vai passar a tua vida trabalhando, quer dizer, toda aquela contribuição que você fez na tua vida fica jogada às traças como se simplesmente uma varinha de condão pudesse alterar a situação. É grave, gente, nós não podemos deixar isso passar em branco, não. E de repente a pessoa fala assim, puxa, eu comecei a trabalhar com 14 anos e não adiantou nada, porque eu vou aposentar tal. Tanto que quando eu comecei com 14 anos, meu pai falou assim, ó, tá pagando aqui, ele falava para mim, meu pai funcionava no Banco do Brasil, concursado, naquela época era bem difícil, ele falou assim para mim, mas já está aposentado há muitos anos, falou, você não vai aposentar nunca com 50 anos, nunca você vai aposentar. Uma que não vai dar o dinheiro para você se viver e outra que você não vai aposentar porque esse sistema eles vão modificar, porque eles estão pondo a mão nesse dinheiro para outros lugares, tal, porque a Previdência, segundo o professor Pardal e outros especialistas, é superavitária. Sim. O problema é que põe a mão no dinheiro para outras coisas. Os presidentes que passaram aqui, eles colocaram muita gente que não trabalhou, e nada contra quem não trabalhou. Índios, pessoas que foram discriminadas, pessoas de 65 anos que nunca trabalharam. Devia fazer uma conta numa ação social. Seu pai foi um homem visionário, muito visionário, muito visionário. Ele falava isso aí há muitos anos atrás. Agora, há poucos anos atrás, vocês lembram que o governo federal incentivou o cidadão a tirar o dinheiro do FGTS para comprar ações da Petrobras? Vocês lembram disso? É verdade. O senhor tirou o dinheiro, que era o dinheirinho dele. Tinha, olha, vou aposentar, né, vou pegar o dinheiro, vou comprar uma casa, trocar de casa, comprar um sítio, vou viajar, não sei o que ele quiser fazer. Ou ter ali uma reserva para o final da sua vida ser um final digno. E veio o governo federal, hein? O governo federal, não foi o amigo, não foi o primo, foi o governo federal. Falar, saca o dinheiro do FGTS e compre ações da Petrobras. Esse é o negócio. Gente, esse é o negócio. Aí depois não preciso contar mais nada para você. O Adiel de Vitória, o programa está muito bom. É fácil mandar os funcionários concursados embora. Dura tirar os 20 mil da nossa Câmara Federal. Né? O Adiel. A Rita de São Vicente, o programa está ótimo. Queria falar com o Paulo Eduardo Costa, 30% só da Terracom funcionando, tem muitos sacos de lixo aqui na praia. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Olha, a situação de São Vicente é uma situação crítica, eu diria quase vergonhosa. A gente chegou no fundo do poço literalmente. À medida que o lixo se acumula em todo lugar, né? A determinação é apenas para que 30% esteja sendo recolhido. Agora, isso veio de um fato gerado anteriormente, que foi o não pagamento da empresa contratada através de licitação pública. E não é só isso, não. São Vicente está vivendo até dezembro um momento de caos com relação a hospitais, 43 creches fechadas, a segurança pública precária, porque está faltando justamente estrutura. A cidade está, infelizmente, entregue a Deus, literalmente. A gente não vê a hora deste ano acabar e a nova administração poder assumir com uma visão diferenciada, um pouco mais correta e coerente. Agora, o novo prefeito vai entrar com um problema muito grave,
porque ele vai assumir a si a dívida anterior, a pretérita, ele vai ter que encontrar condições de poder quitar, pelo menos manter em dia os salários, e vai ter que pensar como ele vai conseguir fazer novos investimentos. Porque nós entramos num processo de sucateamento da cidade, e quando eu falo São Vicente, eu não digo só São Vicente, não. Eu vejo problemas em Cubatão, eu vejo problemas em Guarujá, eu vejo problemas nas cidades circunvizinhas. As únicas que ainda mantêm uma condição um pouquinho melhor é Santos, que é a cidade mais pujante, e Praia Grande, lá na administração do Mourão, que ainda mantém um padrão razoável de qualidade. Mas o restante é sucateamento em todo lugar, é grave, sim. A equação não vai ser fácil de fechar, não, mas ela tem que ser fechada, sob pena das cidades fecharem as portas e dizer, bom, amém, vamos mudar de cidade. A situação do Brasil é grave, dos estados são graves. Você viu o Rio Grande do Sul ontem, decretou calamidade, né, o Rio Grande do Sul, calamidade financeira, ou seja, não tem dinheiro para pagar funcionários, não tem dinheiro para nada. Então, calamidade financeira no Rio Grande do Sul, que é o estado que contribui, eu acho que com 11% 12% do faturamento nacional e recebe 11%, ou seja, eles mandam 12% de impostos e recebem 11%. Nós aqui em São Paulo mandamos 42% e recebemos 12%, 13%, quer dizer, a locomotiva é São Paulo. O Rio Grande do Sul ele manda 1 trilhão, recebe 950 milhões. Né? Quer dizer, ele ainda contribui com 12% e recebe 11%, 1% vai para outros lugares. Aqui nós contribuímos com 42%, 46% e recebemos 18%, 17%, mais ou menos por aí. Então você vê, se lá está em calamidade, né? Quer dizer... Muitos estados já estão parcelando o salário dos seus funcionários, todos os funcionários, hein? Qualquer funcionário, em 3 vezes. Como é que esse camarada chega para o proprietário do apartamento que ele mora, para a escola do filho, para o plano de saúde, para o dono da padaria, para o dono do supermercado, para o dono do posto de gasolina? Como é que ele faz? Ele compra fiado a gasolina, a escola do filho, a saúde. E olha, se virar moda, vai chegar aqui, hein? Se virar moda, vai chegar aqui, não vai demorar. O Rio de Janeiro quebrou, nós sabemos disso, nós acompanhamos, está quebrado, literalmente quebrado, né? Mas é em cadeia, né? Porque, por exemplo, cadeia. Você está desempregado, ele não consome na padaria, que não vai no supermercado, que deixa de pagar a pequena taxa do Instituto Histórico Geográfico São Vicente. Você manda 9 mil funcionários do Banco do Brasil embora. Que não paga o IPTU, e que se não paga o IPTU, o cara vai deixar de comer. A Uzi Minas manda 3 mil embora. Não é isso? Simplesmente mandando telegrama. O que me espanta nisso, doutor Armando Eduardo Filete, querido amigo, a situação é a seguinte, meu pai me ensinou, meu pai que está assistindo a gente lá em casa, ele me ensinou... Um abraço para ele. Aliás, um abraço carinhoso, papai, estou aqui. Ele me ensinou desde criança de que a gente gasta o que pode. Se ganha, você gasta, né? E mesmo assim, ele me ensinou que do ganho, você tem que sempre separar um pouquinho, que seria o teu fundo de reserva para uma emergência. Ora, a gestão pública não pode ser diferente da gestão privada, né? Se você ganha 10, você pode gastar, digamos, 7, reservar 2 e 1 fica com uma margem de erro. O gestor público é o responsável. Então, quando você fala com muita propriedade, olha, o estado do Rio Grande do Sul está quebrado, o estado do Rio de Janeiro está quebrado, tinha um gestor lá atrás que fez isso acontecer. E esse cara tem que ser responsabilizado. Porque as dívidas da minha casa, eu controlo, não é verdade? Você tem, pode. Se não tem, não pode. Ora, se está acontecendo isso na gestão pública, tem que se apurar quem é o responsável e fazê-lo, de uma forma ou de outra, pagar por isso. Não é verdade? Com certeza. Aqui a Rita mandou um abraço para vocês todos aqui, né? E também, Alckmin diz que Rodoanel foi uma coisa boa. Nós estamos falando uma notícia negativa aqui hoje, né? Falar uma coisa boa também, porque, né? Isso é complicado. Estão fazendo uma brincadeira aqui, ó. Se você fosse médico e tivesse o garotinho atropelado e o Cabral atropelado, o que você faria? 4% salvava o garotinho. 4% salvava o Cabral, 92% ia pro café. Se você fosse um médico, o que você faria? Salvava o Cabral ou o garotinho? 4% respondeu o Cabral, 4% o garotinho e 92% ia pro cafezinho. O brasileiro tem uma facilidade para brincar na desgraça, né? É incrível isso, né? Aqui tem outro... Armando, só um governador foi preso. O outro garotão, está com prisão domiciliar, mas é prisão. Esse é o nosso Brasil que a gente já conhece, ele já conseguiu sair da cadeia. Ele está com prisão domiciliar, pelo menos até agora, pelo que acompanhei, porque apresentou um quadro de doença, né? O médico atestou que ele está doente, etc. Num primeiro momento não quiseram saber, mas depois a palavra do médico ela é incontestável.
devem ter passado por algum outro perito, por outro perito médico, falou, não, realmente ele tem problema, de fato deve até ter mesmo. Ele chegou a fazer um cateterismo, inclusive, ele tinha uma interrupção coronariana. Sim. O fato foi divulgado até com muita clareza. Pode ter certeza que eles mataram muita gente com dinheiro roubado, que não foi para educação, para a escola, criaram muitos bandidos no Rio e criaram muita gente que morreu por falta de atendimento, falta de ambulância. Não tem isso, o problema dele é... Eu desejo que ele se melhore, mas com certeza o problema dele é pequeno pelo que ele causou na população do Rio. Sem dúvida. Só para deixar claro, o problema do Antônio Garotinho é um problema eleitoral lá de Campo dos Goitacazes, que a esposa é prefeita. Ele é secretário lá, né? Ele é secretário. Então é um problema eleitoral. Decretaram a prisão, o juiz eleitoral decretou a prisão por algum fato, algum episódio local. Não compra de votos. Absolutamente nada a ver com Lava Jato. Foi uma coincidência. O Cabral está na Lava Jato. Né? Com o anel do Cavendish, que deu para a mulher dele de 800 mil. Por conta das delações premiadas. 10 milhões das colaborações. Casa em Mangaratiba, enfim. O Cabral está na delação premiada. Agora, o Garotinho foi compra de votos lá na cidade onde a esposa dele é prefeita. Exatamente. E ele tem uma filha deputada. Ele tem uma filha novinha deputada, o Antônio Garotinho. Então, o fato dele estar preso em casa, o juiz autoriza realmente, porque pior seria ele morrer no hospital, lá na cadeia, onde não há um médico ali à disposição o tempo todo. Mas se o juiz verificar que passou aquele período da doença, o período ali crítico, o juiz pode determinar que ele volte ao cárcere a qualquer momento. Alckmin diz que o Rodoanel Metropolitano deve ser concluído em 18 meses. Esse Rodoanel ligará o aeroporto de Guarulhos ao Porto de Santos. Estamos tirando um gargalo, tendo em vista que São Paulo é o principal exportador nacional, falou nosso governador no evento ao jornal Estado de São Paulo. Muito oportuno. O Rodoanel foi uma grande sacada do saudoso Mário Covas, né, que bolou a princípio. Levou muitos anos para estar, em alguns trechos já está até ficando obsoleto por conta da sua largura, o trânsito está muito grande. Ontem eu estive no Rodoanel, eu fui a Campinas e voltei pelo Rodoanel. Tem alguns pontos de gargalo afunilado que quase que invariavelmente tem congestionamento, mas foi uma grande sacada. Eu acho que nós deveríamos até ampliar essa área do Rodoanel com relação a outras áreas metropolitanas, notadamente ligando a Baixada. Aliás, a Baixada também está sobrecarregada. Você pode perceber que toda vez que tem um grande feriado, eles são obrigados a abrir as artérias da Imigrantes para subir, a Anchieta, ou seja, já começamos a ter que pensar, governador, pense agora, numa terceira via de acesso, porque a Anchieta já está obsoleta há muitos anos, a Imigrantes está começando a se sobrecarregar, nós temos que criar uma terceira via de acesso, que nem que seja para cá, pode ser até para o litoral sul, para o litoral norte, mas alguma coisa tem que ser feita para desafogar um pouco esse trânsito. Quer fazer igual nos Estados Unidos, tem uma rodovia que você não paga pedágio, tem uma melhor que você paga pedágio, uma terceira alternativa. O que deveria ser o certo. Com certeza. Porque você é obrigado a domingo, após 2 da tarde, meio-dia, você é obrigado a descer pela Anchieta. Mas você paga o pedágio cheio. O pedágio alto que nós pagamos, de R$ 25,20, é para que nós possamos utilizar a Imigrantes, ida e volta. Mas o santista, no final de semana, ele vai a São Paulo e quando ele retorna domingo, ou nos feriados, um pouco mais cedo, ele volta pela Anchieta, pagando o preço cheio. Então isso não está certo. Já está mais do que na hora de nós pensarmos uma terceira via, talvez lá para o litoral sul, e não aqui em Santos, mas saindo lá em Itanhaém, Praia Grande, para esse fluxo de automóveis que vai para lá. E, importantíssimo, um aeroporto regional, né, gente? Isso é fundamental. Aliás, é um assustador não termos um aeroporto nessa região. A gente é obrigado, invariavelmente, a ir a São Paulo, aqui em Congonhas, ou até Guarulhos, quando quer se deslocar da cidade. Isso é uma coisa que eu não consigo conceber. Aliás, esse modal, aeroporto, porto, transporte ferroviário, que foi esquecido, e o rodoviário, tem que estar intimamente ligado. Hoje, no mundo moderno, com o crescimento da população, a gente não pode mais brincar de fazer as coisas. Ou se faz sério, ou a gente vai começar a brincar de perder, né? E é o que está acontecendo agora. O aeroporto é fundamental. Eu não sei qual que vai sair primeiro, né? Ou de Guarujá, ou da Praia Grande, ou mesmo de Itanhaém, mas algum aeroporto nós temos que estar instalado brevemente aqui nessa região. A Flaviane foi rápida, a última mensagem concorda que precisamos do aeroporto. Estamos regredindo, Filete. Nós tínhamos aeroporto, tínhamos bonde, tínhamos trem, não temos nada disso. Estamos regredindo, temos que melhorar. O Sérgio Bonavides manda um abraço para todos, o Uriel Vilas Boas, Gessé Teixeira Félix, o Marco Antônio de São Vicente e a Rita de Praia Grande. Manda um abraço, fala que o programa foi excelente. Parabéns aos 2 convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Armando, chegamos ao final do programa. Volte sempre aqui.
Felicidades. Ao seu convite, estaria aqui, de pé à ordem. Paulo Eduardo Costa. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com todos, podendo falar para o nosso público telespectador e dando o nosso conceito e a nossa opinião sobre tantos assuntos palpitantes. Olá, São Vicente. Para a cultura de São Vicente, o Paulo deveria ser enganjado num desses cargos, né, o prefeito, porque é um cara que tem talento, gosta da cidade e entende dos problemas. Olha lá, estou dando minha dica. Obrigado, Filete. Obrigado. Fiquem com Deus, com a nossa assistência e programação. Um bom dia para vocês.